Na prova, as principais complicações crônicas cobradas serão as microvasculares, principalmente no endotélio da retina, no endotélio dos glomérulos, levando a nefropatia diabética, e no vaso nervório dos nervos, lá, a neuropatia diabética. E essas complicações não acontecem ao acaso. Por que as complicações microvasculares acontecem justamente aqui na retina, aqui no glomérulo e aqui no nervo? Então, quando a glicose aumenta, eu preciso de insulina para fazer a glicose entrar nas células, exceto no endotélio desses três estruturas aqui. Na retina, o endotélio da retina não precisa de insulina, ela entra por difusão facilitada. A mesma coisa no endotélio do glomérulo e no vaso nervorum, aqui nos nervos. Ou seja, quanto mais glicose entra nesse endotélio e vai levar a algumas lesões. O principal mecanismo dessas lesões é pela produção de AGE, produtos de glicosilação avançada. A glicose começa a reagir com proteínas ali do endotélio e começa a lesar, começa a ter microlesões ali no endotélio, dificultando a passagem de sangue, gerando isquemia. Isso vai gerar mais estresse oxidativo, que vai retroalimentar, gerando mais inflamação. Essa inflamação, esse estresse oxidativo, tem uma coisa que tem que chamar a atenção, que vai depender até do paciente. Como assim? Cada um tem seus polimorfismos. Polimorfismos são alterações no DNA que podem predispor a alguma doença. Não é mutação. Mutação é mais raro, tem menos de 1%. Polimorfismo tem mais de 1% da população. Então, o paciente com diabetes semelhante, com o mesmo controle de glicada, um pode desenvolver complicação e outro não, justamente por causa do polimorfismo. Essa peculiaridade vem sendo cobrada em provas para a gente começar a entender a diferença de um diabético para o outro. Outras coisas que estão associadas também a essas complicações microvasculares é o aumento do cortisol, mesmo que local, por essa inflamação local, e até a aterosclerose. Daqui, o que é que vocês mais precisam saber para a prova? Principalmente o AG, aumento AG está relacionado à hiperglicemia no endotélio desses vasos, e também que a aterosclerose não está só associada às complicações macrovasculares. As microvasculares, que são essas aqui, também contribuem à aterosclerose. E agora, o que eu preciso mais que vocês levem para a prova é questão quase certa em quase todas as bancas, o rastreamento das complicações. E como e quando vamos rastrear? Vamos rastrear a nefropatia, porque é a principal causa de diálise, principalmente nos países mais desenvolvidos. Vamos rastrear a retinopatia, que é a principal causa de cegueira nos adultos, e vamos rastrear a neuropatia, que é responsável pela principal causa de amputações não traumáticas em todos os países do mundo. Então, é uma doença realmente relevante, que temos que fazer o diagnóstico precoce para que não tenha esse impacto todo, tanto para a saúde individual como pública. Então, quem vamos rastrear? Todos os pacientes com diabetes tipo 2, já o diagnóstico. Isso adora cair em prova. Diabetes tipo 2, não importa a idade, vai rastrear para as 3 complicações. E nos diabéticos tipo 1, após 5 anos de doença, ou, no caso do paciente estar grávida, aí a gente vai adiantar o rastreamento, principalmente para a retinopatia, que pode haver uma retinopatia proliferativa mais relacionada à gravidez, e na puberdade. Na puberdade aumenta muito os hormônios contrarreguladores e pode acelerar também algumas complicações microvasculares. Mas de uma forma geral, após 5 anos de doença. Por que isso? Porque o diabetes tipo 1 é bem marcado quando inicia, já inicia descompensado em cetoacidose. O diabetes tipo 2, por mais que você faça o exame ali, faça o diagnóstico, você nunca vai ter a certeza de quando começou. Já pode ter começado alterações metabólicas de muito antes. Então, na dúvida, rastreia. O diabetes tipo 1, como temos bem marcado, a gente acaba no máximo uma semana ali, passa com sintomas, não vai dar alterações microvasculares, alterações crônicas, precisa de tempo para isso. Então, diabetes tipo 1 aqui, 5 anos de doença, ou nesses casos que eu já falei para vocês mais específicos, que vamos começar o rastreio. Vou falar em aulas específicas da nefropatia, da retinopatia, da neuropatia e ensinar como fazer esse rastreamento. Por enquanto que eu quero passar para vocês essa frequência que é anual e quando inicia diabetes tipo 2. Já o diagnóstico, então reforçando mais uma vez, tipo 1 após 5 anos de doença. Em relação às macrovasculares, são menos cobradas no intuito da endocrinologia, a parte da cardiologia vai conversar melhor com vocês sobre isso. Em relação a ela, vou ter associado também, além do diabetes, a dislipidemia, a hipertensão, que está tudo junto ali na síndrome metabólica, e o tabagismo também.
Então, tudo isso contribui para a doença arterial obstrutiva periférica, para o infarto agudo do miocárdio e para o AVC. Então, aqui a principal causa de morte desses pacientes são essas complicações, mas as microvasculares serão as mais cobradas em provas.